Salve, meus queridos! Hoje nós vamos entender um pouco sobre metabolismo. Por que é tão importante dividir com vocês esse conhecimento? Metabolismo é a capacidade que o seu corpo tem de gastar energia. O seu corpo é uma máquina perfeita. Ele depende de alimentos. Esses alimentos serão transformados em energia. O nosso coração depende de energia para se manter. Os outros órgãos, rim, fígado, tudo. A nossa respiração é o principal mecanismo de queima de energia. Como nós obtemos energia? Exclusivamente pelos alimentos. Os alimentos fornecem o que nós chamamos de calorias. Essas calorias são convertidas em energia para o nosso corpo. 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias de energia. 1 grama de proteína, 4 quilocalorias de energia. 1 grama de gordura fornece 9 quilocalorias de energia. Essas energias são utilizadas para o nosso corpo para nos manter vivo, respirando, para que realizemos todas as atividades diárias e também para o nosso treinamento. Como saber quantas calorias o meu corpo consome? Primeiro, o nome disso se chama taxa de metabolismo basal, ou também conhecida como TMB. A sua taxa de metabolismo basal é o quanto o seu corpo utiliza de energia para você ficar parado, apenas aqui, ó, respirando e mais nada. Todas as outras atividades, caminhar, trabalhar, se exercitar, até conversar e namorar, fazem parte de outros gastos, os gastos extras. A sua taxa de metabolismo basal é o que te faz vivo, respirando. O importante, só que tem um detalhe, pessoal, é a taxa de metabolismo basal o seu maior gasto. Não é o seu treino, não são suas atividades diárias, é a sua taxa de metabolismo basal. E ela varia muito entre homens e mulheres, entre perfis. O meu gasto de metabolismo basal, por exemplo, é diferente do seu. O seu gasto de metabolismo basal é diferente do seu namorado ou da sua namorada. A taxa de metabolismo basal, ela literalmente varia de cada indivíduo. E hoje você vai calcular a sua taxa de metabolismo basal. Existem equipamentos específicos capazes de calcular a sua taxa de metabolismo basal. Por exemplo, o equipamento de bioimpedância. Como é que a bioimpedância funciona? Uma corrente elétrica, ela passa pelo teu corpo. Essa corrente, ela sofre resistência e reatância sobre todos os elementos que compõem o seu corpo. Gordura, água, ossos e músculos. Através de um cálculo, essa frequência é analisada, calculada e você tem o seu cálculo de taxa de metabolismo basal. Uma outra forma também é o exame de calorimetria indireta. Talvez seja o mais moderno exame para determinar a sua taxa de metabolismo basal. Só que existe uma fórmula que é utilizada há muitos anos, tem validação científica e que pode trazer para você um resultado muito próximo do que esses exames ultramodernos e caros lhe trariam. É muito importante você calcular a sua taxa de metabolismo basal para que no módulo nutrição você consiga calcular a sua dieta. Essa fórmula é conhecida como Harris-Benedict. Foi criada por pesquisadores e até hoje ajuda pessoas no planeta inteiro a terem o seu cálculo de metabolismo basal e assim calcularem a sua dieta. Vamos fazer agora o seu cálculo de quantas calorias você gasta por dia na sua taxa de metabolismo basal? Vamos começar por homens. Eu vou colocar aqui na tela a fórmula e vocês vão anotar essa fórmula aí. Vamos lá, pessoal, começando com os homens. Como calcular a taxa de metabolismo basal em homens? Segue a equação. 66 mais, abre parênteses, 13,8 vezes o seu peso em quilos, fecha parênteses, mais
abre parênteses novamente, 5 vezes a sua altura em centímetros, fecha parênteses, menos, abre parênteses, 6,8 vezes a sua idade em anos, fecha parênteses. Vamos lembrar das regras de matemática. Primeiro, você realiza as contas que estão entre parênteses, ok? Então você vai lá e calcula as contas entre parênteses. Finalizada as contas entre parênteses, aí você vai realizando as contas matemáticas da ordem da esquerda para a direita. Você encontrou a sua taxa de metabolismo basal. Vamos fazer uma taxa de metabolismo basal de um indivíduo só para vocês entenderem como funciona esse cálculo? Eu vou abrir a tela aqui novamente. Pessoal, eu vou fazer o cálculo da taxa de metabolismo basal do Juan, o nosso cinegrafista. O Juan, ele tem 1,81 m de altura, 87 quilos e 29 anos. Bom, primeiro passo, nós vamos colocar a altura dele em centímetros. Então, 1,81 m equivale a 181 centímetros, ok? Vamos lá. 66 mais, abre parênteses, 13,8 vezes 87, que é o peso do Juan em quilos. Fecha parênteses. Mais, abre parênteses, 5 vezes a altura do Juan em centímetros, que são 181 centímetros. Fecha parênteses. Menos, abre parênteses, 6,8 vezes 29, a idade do Juan. Fecha parênteses. Continuando, pessoal, vamos calcular primeiro o que está entre parênteses. 13,8 vezes 87 quilos. 13,8 vezes 87 quilos dão 1.200,60. Mais, entre parênteses, nós temos 5 vezes 181. 5 vezes 181 dão 905. Menos, abre parênteses novamente, nós temos 6,8 vezes 29, que dão 197,2. Nós temos então agora as fórmulas sem os parênteses. Então são 66 mais 1.200,6 mais 905 menos 197,2. Bom, nós temos agora uma equação linear sem parênteses. 66 mais 1.200,6 mais 905 menos 197,2. Fazendo esse cálculo, o Juan tem uma taxa de metabolismo basal de 1.973,80 calorias. Essa é a taxa de metabolismo basal do Juan. É o quanto ele gasta para ficar parado, sem fazer nada. E as mulheres? As mulheres têm um outro cálculo, mas um cálculo também muito bem próximo das necessidades para você calcular a sua dieta. Vamos às mulheres agora. A taxa de metabolismo basal para as mulheres é igual a 655 mais, abre parênteses, 9,6 vezes o seu peso em quilo corporal, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 1,8 vezes a sua altura em centímetros, fecha parênteses, menos, abre parênteses, 4,7 vezes a sua idade em anos. Essa é a equação de Harris-Benedict para mulheres. Funciona da mesma forma que nós realizamos ali no exemplo anterior. Altura em centímetros. Se você mede 1,60 m, 160 centímetros. Peso em quilos. Você pode colocar a vírgula. Eu peso 65,4 quilos. A idade em anos. Pessoal, não é difícil fazer o cálculo da sua taxa de metabolismo basal, mas é essencial para que você consiga entrar no módulo nutrição e avançar em toda a sua estratégia dietética.
Eu espero que vocês tenham compreendido essa videoaula tão importante nesse projeto. Lembrando que aqui nós teremos conhecimento todos os meses para vocês. Iremos cuidar de vocês durante um ano todo. Um ano em 60 dias de resultado. Imagina qual será o seu resultado em um ano. Valeu!